Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Ellen e eu ajudo mulheres TDAHs, autistas ou que suspeitam que têm algum desses transtornos a criarem uma rotina produtiva e equilibrada. E no vídeo de hoje a gente vai conversar do porquê essas técnicas de organização, esses métodos não funcionam para você. E é lógico que eu queria vir aqui com uma lista muito simples e bem definida de motivos isolados que fazem com que essas técnicas fracassem quase todos os dias quando a gente fala de TDAHs, quando a gente fala de autistas ou neurodivergentes de maneira geral. Mas sim, os motivos são mais subjetivos e mais complexos do que você imagina. Brincadeiras à parte, sim, logo eu já fui a maior cética de técnicas de organização. Por muito tempo na minha vida eu fui extremamente desorganizada e eu realmente achava que não ia ter jeito e que era parte da minha personalidade e que ainda mais com o diagnóstico de TDAH, essas técnicas estavam fadadas ao fracasso. Eu tinha tantos prejuízos funcionais por ser desorganizada que a minha rotina simplesmente não saía do lugar. Eu dormia mal, eu me alimentava mal, eu trabalhava mal, eu estudava mal. E com essa desorganização, eu realmente achava que tinha tudo a ver com a minha capacidade de fazer essas coisas. E posso confessar que até muitas vezes questionei se eu teria capacidade de ser uma adulta funcional. Eu sei que nesse momento você deve estar se identificando super e você já deve ter lido várias dicas na internet, assistido vários vídeos e eu também era assim. Inclusive, um dos primeiros pontos que a gente vai mencionar aqui como sendo um sabotador é complicar demais as técnicas. Então imagina que a gente está falando da Ellen de alguns anos atrás, que pesquisava em sites aleatórios técnicas de organização. E aí eu escolhi uma técnica que me agradava mais e eu lia muito pouco sobre ela e já comprava várias coisas para fazer essa técnica, para aplicar essa técnica. E geralmente eu conseguia aplicar ela 2 ou 3 dias e depois o meu nível de motivação caía drasticamente e eu simplesmente abandonava aqueles materiais que eu havia comprado e continuava no caos que eu estava anteriormente. Então, o primeiro sabotador é que eu sempre precisava de mais do que o site, do que o livro, do que as pessoas me falavam. Eu supervalorizava a técnica e achava que precisava de recursos financeiros e recursos físicos para fazer da melhor maneira. Ou seja, eu era tão perfeccionista, eu era tão impulsiva, obcecada por aquele novo interesse, né, por aquele novo hiperfoco, por aquela nova técnica, que geralmente esse pico de interesse durava 2 ou 3 dias e ele passava antes de eu conseguir aplicar em alguma parte da minha vida. Então, no geral, nós TDAHs e autistas complicamos e supervalorizamos técnicas que geralmente são simples, tanto de se entender quanto de se aplicar. Um outro sabotador muito comum, como eu mencionei para vocês, é que eu sempre achava que eu precisava do melhor material. E nem sempre eu tinha os recursos financeiros para arcar com esse material. Então, olha só, eu imaginava que eu queria fazer um planner, certo? Eu via na internet aqueles planners maravilhosos, coloridos, cheio de canetas, adesivos e marcadores, mas naquele momento eu não poderia arcar com um planner completo, bonito e personalizado daquela forma. Então, muitas vezes eu preferia não me organizar, não iniciar esse processo, porque eu não tinha exatamente o planner que eu havia visto na internet, que eu havia visto na revista. E isso se aplicava para agendas, cadernos, separadores, organizadores em casa. Eu sempre achava que eu precisava dos melhores recursos ou dos recursos exatamente iguais que eu via no site, que eu via no vídeo, para que aquela técnica funcionasse comigo. E é aí que entra um papo que a gente já conversou aqui em outros vídeos, que é o perfeccionismo. Lembra que eu comentei com vocês que excesso de perfeccionismo leva à procrastinação e que, em geral, os malefícios do perfeccionismo são muito maiores do que os benefícios de fato. E aí eu queria poder dizer para vocês que eu sempre consegui aplicar tudo que eu ensino com maestria,
mas eu tive que passar por uma crise de aprendizado muito grande até me tornar uma adulta funcional e vim aqui passar para vocês tudo o que eu geralmente ensino sobre organização e sobre rotina. Basicamente, tudo que eu aprendi foi na dor de não funcionar. E aí eu consegui identificar esses sabotadores que eu tô falando nesse vídeo para vocês. Então sim, eu complicava demais as técnicas, por mais simples que elas fossem. Eu sempre achava que eu precisava do melhor recurso, do melhor material, da melhor agenda, do melhor calendário. E olha que curioso, o meu problema não era a falta de recurso, e sim como aplicar aquela técnica, como manter a consistência. Porque às vezes eu conseguia comprar aquele material caro que eu queria, eu conseguia o recurso certo na minha cabeça, pelo menos na minha ideia, e a motivação terminava em poucos dias e eu também abandonava o material. Então, na minha cabecinha, não importava qual método eu tentava aplicar, basicamente o meu TDAH era um sabotador, me dava uma rasteira e eu abandonava aquilo no meio do caminho. Então, até agora a gente falou de 2 sabotadores, hein? Complicar demais a técnica e excesso de recursos. Um terceiro sabotador muito comum na minha vida, que eu tive que lutar bastante tempo, era ir de um extremo ao outro da minha rotina. Então, tinha semanas que eu oscilava entre querer planejar e organizar tudo e viver uma vida extremamente regrada, no qual não fazia parte do meu estilo de vida e perfil, e oscilar entre o caos completo a ponto de não ter roupa limpa para vestir e não ter ideia do que eu iria fazer naquele dia. Perceba que rotinas extremas trazem falta de previsibilidade, trazem ansiedade, depressão, a própria desorganização e a forma com que nós, TDAHs e autistas, lidamos com o imprevisto acaba afetando muito negativamente a nossa rotina. E falando tudo isso, você deve imaginar então que uma rotina extrema, sem equilíbrio, geralmente não consegue se manter e traz muitos prejuízos. Outro sabotador, menosprezar pequenos passos, que é uma consequência de se ter rotinas extremas. Olha só, a Ellen de alguns anos atrás, que nunca tinha se organizado da forma adequada, que não tinha rotina e que sofria com todas as comorbidades do TDAH em um nível bem elevado, acordava um belo dia e cismava que ia mudar toda a rotina, que ia mudar todos os comportamentos de uma vez. Cá entre nós, você acha mesmo que isso funciona? Ou realmente é um atestado de fracasso, só que muitas vezes a gente não enxerga isso? Eu sei que vocês estão cansados de ouvir falar que a gente tem que começar por pequenos passos, que a gente tem que fracionar tarefas e que são pequenas mudanças que levam a grandes transformações. Mas no caso do TDAH é quase que uma verdade absoluta. Se a gente não começar por pequenos passos, dificilmente a gente vai conseguir sustentar atenção, foco, disciplina e trabalhar a consistência na rotina. Então eu acho que dá até para juntar esses 2 sabotadores, né? Rotinas extremas e pequenos passos. Um outro sabotador muito sutil é não escolher a técnica adequada à sua realidade e no que você quer aplicar ela. Ellen, o que é isso? Eu não entendi. Imagina só que eu estou estudando para um concurso e que eu tenho 2 meses para estudar para esse concurso e uma lista de matérias quase que interminável. Você acha mais produtivo eu fazer resumos bem coloridos, bem detalhados, bem feitos de todos os conteúdos, sem priorizar nada? Afinal, na minha cabeça vai ser completamente possível fazer todo esse material, construir todo esse material de estudo em apenas 2 meses e ainda treinar a parte prática. Ou fazer uma lista de prioridades, alguns flashcards e focar em exercício prático. O que eu quero mostrar para vocês nessa situação? Que para cada área da nossa vida, que para cada objetivo existe uma técnica mais adequada. E muitas vezes a técnica que é mais simples, mais fácil de ser aplicada é a que vai ser mais eficiente. Então, sempre avaliar qual é o real objetivo de mudança que você quer fazer na sua rotina.
Se for passar no concurso, então a gente precisa de uma técnica de aprendizado, de memorização, como é que eu vou anotar, aonde eu vou olhar o conteúdo teórico, quanto tempo eu tenho para testar essa técnica. Então, esse é um cuidado muito sutil que muitas vezes a gente acaba ignorando por achar que dá para testar diversas técnicas de modo quase que aleatório. Então, avaliar bem a situação, avaliar bem os recursos para aplicar essa técnica e avaliar também a sua realidade, se é condizente com a aplicação daquele método, com aquela técnica. E aí, quando eu falo de realidade aqui, está mais relacionado de fato com o tempo. Qual é o seu tempo e energia disponível para dedicar no teste daquela técnica? Qual a energia que você está disposto ou disposta a gastar para testar aquilo, certo? Então pense nisso. Um outro sabotador muito interessante é a falta de consistência, a persistência em si. Então, antes de a gente falar que uma técnica, que um método não funciona e que não se adequou à sua realidade, ao seu objetivo, como a gente já conversou, me responde, você já testou ele por dias consecutivos? Conseguiu colocar em prática pelo tempo suficiente para conseguir ter colhido resultados? Sejam eles positivos, satisfatórios ou não satisfatórios? É importante que você tenha paciência e consistência nesse processo para que você consiga colher de fato resultados. E aí você pode comparar o que funcionou melhor para você ou não. E por último, que eu acho que nem é considerado um sabotador, é você analisar o que você precisa mudar de fato que afeta a tua rotina. Quais são gatilhos positivos e negativos? O que você deve levar em consideração para iniciar um novo processo de planejamento e organização? O seu tempo, a sua disponibilidade, a sua energia. Se você vai dividir esse objetivo com mais alguém ou se é algo muito pessoal seu, portanto é só você que irá trabalhar nesse projeto. E aí quando eu falo objetivo, projeto, gente, ele pode ser até uma triagem de desapego da sua casa, ou seja, organizar a sua casa com os objetos físicos ou, por exemplo, um projeto de passar no concurso. Independe da área da tua vida, eu acho que esses pontos são relevantes, não só para você ter bons resultados, mas para que você consiga testar essa técnica de maneira mais tranquila e que a experiência seja boa no final das contas. Organizar não precisa ser chato, não precisa ser penoso. E se você gasta mais tempo arrumando, organizando do que de fato vivendo a tua vida e colhendo os benefícios desse processo, tem alguma coisa muito errada aí. Antigamente, quando eu ouvia sobre organização de casa, de trabalho e de planejamentos pessoais, eu juro pra vocês que eu sentia um arrepio na espinha, porque eu imaginava aqueles processos chatos, eu imaginava o quanto eu iria odiar aquilo e o quão difícil seria para mim colocar em prática. Mas o segredo tá aí. Quanto mais prático, quanto mais intuitivo e personalizado for para você, melhor a sua rotina se tornará. Então, revisando o que a gente falou nesse vídeo, pessoal, quanto mais simples e prática for a técnica, avaliar sempre os recursos que a gente precisa para aplicar essa técnica, não menosprezar pequenos passos e nem o ato de fracionar tarefas, não ir de um extremo ao outro da organização. Todo esse processo precisa ser muito gradual. Não escolher adequadamente a técnica para a sua realidade, para o seu tempo e para o seu objetivo, e a falta de consistência, a falta do tempo e do teste necessário para saber se a técnica ou método funciona para você ou não. Deixa aqui nos comentários se fez sentido o que eu falei aqui nesse vídeo, se você sabia desses pontos, se você já cometeu algum desses sabotadores, que eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês. Se você ainda não me segue, o meu perfil do Instagram é o @sinapsecriativa e por lá eu compartilho um pouquinho da minha rotina, dos meus processos de organização e de como eu lido de maneira mais leve com o diagnóstico de TDAH e de autismo. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.